Karina saiu dos portões da colônia penal, mas não encontrou ninguém esperando por ela do lado de fora. Sua mãe nunca aguardou sua liberação e faleceu no ano passado. Karina nunca conheceu seu pai e não tinha outros parentes. Ela foi até um ponto de ônibus e comprou uma passagem. Após 30 minutos, entrou no ônibus, encostou-se cansada na janela e chorou silenciosamente. Ela passou 3 anos angustiantes na prisão, cheios de dor, medo e humilhação. Às vezes, parecia que nunca acabaria, e a única coisa que a salvou de tanto sofrimento foi o seu trabalho. Por formação, Karina era terapeuta de reabilitação e uma excelente profissional. Às vezes, o médico da prisão brincava que iria pedir à administração para prolongar a permanência dela na prisão, pois sem Karina, ele seria como alguém sem mãos. A jovem tinha medo dessas brincadeiras de mau gosto do médico preguiçoso, cuja atitude em relação aos presos era simplesmente inaceitável. Karina, por outro lado, respeitava sagradamente o juramento hipocrático e era calma e atenciosa com os prisioneiros doentes. Devido à falta de medicamentos e equipamentos padrão, ela precisou desenvolver seu próprio método de reabilitação, utilizando técnicas de diferentes áreas e combinando-as em um único sistema. Desse modo, ela conseguiu ajudar muitos pacientes a aliviar problemas nas articulações e na coluna. Sempre havia filas para ser atendido por ela, não só de prisioneiros, mas também de guardas, funcionários da administração e seus familiares. E agora, no ônibus, ela pensava que seria difícil utilizar seu talento e metodologia única, já que ninguém contrataria uma ex-presidiária, principalmente uma condenada por cumplicidade. Isso tudo aconteceu por causa do seu amor por Apolo, que era forte e bonito, e sua voz imediatamente acelerava o coração de Karina e a deixava tonta. Eles se conheceram quando ela estava cuidando da avó idosa dele, e Apolo era sempre atencioso com a senhora, visitando-a frequentemente e trazendo pequenos presentes e guloseimas. Um dia, ele convidou Karina para jantar em um restaurante elegante, e a partir daí começou um caso amoroso que durou até a polícia chegar à casa de Karina e levá-la embora enquanto sua mãe gritava e chorava. Durante a investigação, Karina descobriu que Apolo era, na verdade, um ladrão e um jogador. Como terapeuta de reabilitação, Karina tinha as chaves dos apartamentos dos pacientes para poder visitá-los confortavelmente, especialmente os acamados. Apolo, escolhendo o momento certo, roubou um monte de chaves e assaltou vários apartamentos. Ele foi pego imediatamente, mas fez com que Karina fosse sua cúmplice que o incitou a roubar. A vida de Karina desmoronou da noite para o dia, mas ela foi encorajada por uma sábia anciã que estava cumprindo pena pelo assassinato acidental do marido tirano. Ela disse que a tristeza e o sofrimento purificam a alma, e que Karina deveria continuar vivendo fazendo o bem, e isso seria sua salvação. Karina guardou essas palavras firmemente em sua mente e as levou consigo quando retornou a seu apartamento vazio. Karina tentou se recuperar depois da morte da mãe, mesmo que isso não tenha sido fácil para ela. Ela decidiu que não era hora de desistir e que não haveria problemas se precisasse buscar um trabalho fora da sua área de formação. O mais importante era manter a esperança e não reclamar da vida. Uma semana depois, Karina foi ao cemitério limpar o túmulo da mãe, e no caminho de volta para casa, recebeu uma ligação de uma antiga colega com quem era amiga. A colega lhe contou sobre uma oportunidade de emprego na área médica, em que uma família rica precisava urgentemente de uma enfermeira para o filho do proprietário, que estava confinado a uma cadeira de rodas após um acidente de carro. Devido ao comportamento desagradável do paciente, as enfermeiras não ficavam muito tempo na casa. Então, o pai concordou em contratar qualquer pessoa que pudesse tolerar a natureza desagradável e as loucuras de seu filho. Karina aceitou imediatamente. 3 dias depois, ela chegou à enorme mansão e passou pelos portões após o segurança verificar seus documentos. Karina ficou impressionada com a magnificência do lugar e seguiu um importante servo até um grande escritório, onde viu um homem grisalho sentado atrás de uma grande mesa de carvalho. O homem se apresentou como o Sr. César, e explicou que seu filho, Bernardo, precisava de uma enfermeira paciente e experiente. Ele enfatizou a necessidade de uma enfermeira calma,
que não criasse problemas com facilidade, e que ela poderia começar imediatamente se essas condições fossem adequadas para ela. Carina concordou com um aceno de cabeça enquanto o Sr. César ordenava à governanta que mostrasse e explicasse tudo para a jovem mulher. Depois disso, ele se afastou imediatamente e perdeu o interesse nela. Embora a governanta não fosse jovem, era uma mulher muito agradável e tática, que mostrou a Carina toda a casa, incluindo a cozinha dos funcionários, a sala médica e o quarto preparado para a enfermeira. O quarto acabou por ser espaçoso e luminoso, com uniformes pendurados no armário, um chuveiro e um banheiro ao lado. Do outro lado da entrada do quarto, estava a porta da sala de trabalho de Carina. A governanta deixou Carina sozinha para trocar de roupa e prometeu acompanhá-la mais tarde para conhecer o paciente. Uma hora depois, Carina encontrou a esposa do Sr. César, Manuela, que era uma mulher jovem e bonita. Apesar de sua posição elevada, ela se comunicava abertamente e casualmente com Carina, fazendo-a sentir à vontade. A senhoria imediatamente tentou acalmar Carina, dizendo que o rapaz era mimado e havia perdido a saúde em um acidente, mas que era uma boa pessoa por dentro, mesmo que odiasse fortemente sua madrasta. Manuela aconselhou Carina a tentar aguentar pelo menos um mês, e Carina prometeu que faria isso. No primeiro encontro, Bernardo não respondeu à saudação e nem mesmo olhou para Carina. Em vez disso, ele apenas sentou-se em sua cadeira de rodas e olhou para o fogo na lareira. Carina pediu a Bernardo que fosse para um exame rápido, mas ele apenas respondeu grosseiramente. Então, ela se aproximou dele e o empurrou para a sala de procedimentos, o que causou um fluxo de palavrões sujos. Significativamente envergonhada, a mulher que havia cumprido sua pena na prisão continuou fazendo seu trabalho sem prestar atenção aos gritos e ameaças durante o exame. Carina percebeu que a lesão de Bernardo era grave, mas suas mãos estavam se movendo e tinham reflexos, o que significava que talvez sua técnica produzisse bons resultados. Ela sugeriu que Bernardo deveria passar por um curso de massagem especial e exercícios, em combinação com medicamentos, para restaurar as funções motoras. Bernardo, é claro, apenas repreendeu Carina com raiva, mas ela não ficou envergonhada e assim começou sua vida na mansão. O Sr. César e sua esposa raramente estavam em casa, e os empregados se moviam pela casa em silêncio e não faziam perguntas desnecessárias. Bernardo, certificando-se de que Carina não respondesse aos insultos, testava novos tipos de humilhação nela todos os dias. Ele podia cuspir em seu rosto durante o exame ou jogar uma caixa de suco nela. Carina tratava tudo com calma, mas depois de ser cuspida, ela insinuou para Bernardo sobre seu passado criminoso e na prisão, e perguntou se ele tinha medo das consequências. Bernardo ficou curioso, olhando para a enfermeira com curiosidade pela primeira vez, mas apenas riu, dizendo que seu pai também havia estado na prisão há muito tempo e ele não se surpreendia agora por ter contratado uma enfermeira assim. Mas depois disso, ele parou de cuspir, intimidar e insultar, e deixou Carina aplicar sua metodologia. Um mês depois, o Sr. César ligou para Carina e perguntou se ela havia mudado de ideia, mas a mulher o assegurou que não sairia até que o curso de tratamento estivesse completo. O Sr. César ficou feliz que a nova enfermeira fosse tão forte e não desistisse, pedindo para não prestar atenção ao que Bernardo dizia, ele estava apenas muito satisfeito. O homem infeliz na vida disse que seu filho não estava apenas sofrendo por causa de sua lesão, mas também por causa da traição de sua noiva. A garota mimada o persuadiu a levá-la para casa em uma festa. Bernardo estava embriagado e ofereceu para chamar um táxi, mas ela ficou ofendida e começou a flertar com outro homem por malícia. Bernardo ficou extremamente irritado, empurrou a garota para dentro do carro e dirigiu em alta velocidade. No final, houve um acidente em que a garota saiu ilesa, mas Bernardo acabou confinado a uma cadeira de rodas. Após ouvir essa história triste, Carina prometeu silenciosamente que faria o seu melhor para ajudar Bernardo a se levantar. Os olhos frios do Sr. César se aqueceram e encheram de lágrimas. Ele confessou a Carina que havia feito muita maldade em sua vida e agora estava pagando por isso. A mãe de Bernardo faleceu cansada de temer por ele e seu filho. Sua segunda esposa, Manuela, embora uma boa pessoa,
não conseguiu se tornar querida para Bernardo, não importando o quanto tentasse. Ao ouvir isso, Karina se recordou do conselho dado a ela na prisão por uma mulher sábia: faça o bem e então verá o que acontecerá. A garota decidiu dar o mesmo conselho ao Sr. César, depois do qual o homem emocionado apertou as mãos de Karina, dizendo que ela era um anjo bom que havia descido do céu para salvá-los. Vários meses se passaram e um dia, Karina pediu 4 dias de folga para seu chefe, pois iria colocar um monumento no túmulo de sua mãe para o aniversário de sua morte. Durante esses dias, ela conseguiu fazer o que havia planejado. O monumento ficou bonito e resistente. A garota plantou flores no túmulo e encomendou uma cerca requintada que em breve seria feita. Quando Karina voltou para casa, viu Manuela desapontada, com os olhos cheios de lágrimas e uma mala ao lado dela. Ela disse tristemente a Karina que foi forçada a partir, porque Bernardo a difamou na frente de seu marido, inventando mentiras sobre suas inúmeras traições, e seu marido nem mesmo quis ouvir sua explicação. Karina ficou indignada com a ação de Bernardo e correu para o quarto dele, dando-lhe uma bofetada na cara com toda a sua força. Se Manuela for embora, eu irei também. Mas você pode continuar sentindo-se miserável e chorando sobre seu amargo destino. Você já se divertiu o suficiente. Vocês são todas iguais, estão todas à venda. Tenho estado louco por você todos esses dias, enquanto você está brincando com outros homens. Bernardo ficou furioso, agarrou Karina pelo braço e começou a sacudi-la violentamente. Ela se soltou de seus braços e começou a correr, mas parou atordoada quando Bernardo pulou em desespero e gritou que a amava e não podia viver sem ela. Então, dando 2 passos em sua direção, ele caiu no chão. A garota percebeu que sua técnica havia funcionado, correu até Bernardo, ajudou-o a se sentar, e antes que ele perdesse a compostura novamente, contou-lhe onde esteve todos esses dias. Bernardo pegou as mãos de Karina e confessou seu amor, dizendo que todos esses dias ele estava morrendo de ciúmes, por isso se comportou dessa maneira, e prometeu pedir perdão a Manuela na presença de seu pai por sua mentira. 1 ano se passou e Bernardo estava de pé, mas ainda precisava de ajuda para se mover. Karina se casou com ele e tinha certeza de que em breve o amado marido seria capaz de correr. Parte da fortuna do Sr. César foi investida em uma boa ação, a abertura de uma clínica com tratamento gratuito para pessoas em situações difíceis, tendo Karina como chefe. A história nos ensina sobre a importância de não julgar as pessoas pelas suas origens ou aparências, mas sim pelo caráter e pelas ações. Por fim, nos leva a refletir sobre a capacidade que todos temos de nos ajudar uns aos outros. Às vezes, basta um pouco de empatia e compaixão para fazer a diferença na vida de alguém. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!